Já vimos que o dízimo nunca foi dinheiro. Já vimos que foi uma prática ligada à lei de Moisés, que foi abolida por Cristo Jesus na cruz. Já vimos que só os levitas tinham direito de recolher os dízimos e não os líderes de hoje, que são brasileiros. E o principal, nós vimos que a doutrina do dízimo foi introduzida juntamente com a religião protestante no Brasil pelas sociedades secretas francesas para que fosse um alicerce financeiro a fim de se mandar dinheiro para alimentar essas sociedades secretas. Neste segmento, nós vamos ver também um tema que é bastante abordado pelos líderes de hoje para tomar dinheiro, que é a questão das ofertas. Primeiro, cabe lembrar que a palavra oferta vem de oferenda, de sacrifício, e nós sabemos muito bem que a oferta de sacrifício também foi abolida, porque Jesus Cristo foi a última oferta. Então, até mesmo a palavra oferta não é boa para se ficar falando. É melhor se falar contribuição, coleta ou coisas desse tipo, mas não tanto usar o termo oferta, porque é relacionado diretamente à questão de sacrifício e de oferenda. Vamos ler a palavra de Deus, um texto muito utilizado pelos líderes para poder embasar a questão de doações na igreja, que chamam de ofertas. É uma passagem que está na segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios. Quando nós falarmos em igreja em Coríntios, você tenha a noção não da religião, mas a noção bíblica do que é isso. E qual é a noção bíblica? De que a igreja em Coríntios não é um templo, não é um campo, não é uma paróquia. É, na verdade, um grupo de irmãos que se reúne nas casas em Coríntios, porque essas reuniões sempre foram nas casas e nós vamos chegar ainda a esse assunto. Mas vamos ler segunda carta de Coríntios. Pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muito. Mas enviei esses irmãos, a fim de que neste particular não se torne vão o nosso louvor, o vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados, a fim de, se acaso alguns macedônios forem comigo, e vos acharem desaparecidos, não sermos nós envergonhados, para não dizermos vós nessa confiança. Portanto, julguei necessário exortar-te estes irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há muito tempo prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não como por extorsão. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e aquele que semeia em abundância, também em abundância ceifará. Assim, cada um contribua segundo o que tem proposto no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Você nunca ouviu falar esse texto todo na sua denominação. Você só ouve falar esses 2 versículos, não é verdade? Olha, mas digo isso, aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse trecho você conhece muito bem. Esse trecho é muito lido nas denominações, principalmente na hora de pedir dinheiro. E aí, meu amado, porque não a palavra, não Jesus, não a sã doutrina, mas a religião protestante, ela vem trazendo esse ensinamento desde que ela passou a existir no Brasil. Desde que ela chegou a nós, ao nosso conhecimento, vindo diretamente das sociedades secretas francesas, desde essa época, e inglesas também, mas desde essa época, nós sempre aprendemos, sempre tivemos a visão de que se trata de dinheiro. Porque quando usam esses 2 versículos, não a palavra, mas os líderes que ensinam e que pregam, eles falam em dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela não está falando de dinheiro, em hipótese alguma.
E muito menos em pegar dinheiro e dar para o líder. Isso não tem lugar nenhum. Isso não existe. Se você parar para ler com mais atenção, você vai ver que não tem nada a ver com dinheiro. Vamos ler de novo, agora com mais atenção? Então vamos juntos. Olha, pois quanto à ministração que se faz em favor dos santos, não necessito escrever-vos. Paulo está falando da ministração em favor dos santos. Como proceder com os santos, não com os líderes. Não é dar dinheiro para os líderes. E não é dinheiro, olha bem. Porque bem sei a vossa prontidão, pelo qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muito. Então Paulo estava na Macedônia nessa época. Ele dizia para os macedônios, olha, o seu José Francisco, morador aqui da Macedônia, olha, aquele povo lá que nós vamos lá, aquele povo é muito bom. Eu não preciso nem falar nada para eles, que eles já sabem que tem que tratar a gente com carinho, que tem que providenciar para nós uma boa estadia, uma alimentação para nós lá, porque a gente não tem emprego lá para ganhar dinheiro, eles vão ter que dar isso para nós. Mas eles já sabem, eles estão muito bons. A Acaia já está preparada desde o ano passado, viu? Nós podemos ir tranquilo. É disso que Paulo está falando. Vamos seguir. 3. Mas enviei esses irmãos, a fim de que neste particular não se torne vão o nosso louvor a vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados, a fim de, se acaso algum macedônio for comigo, e vos acharem desaparecidos, não sermos nós envergonhados, para não dizer vós, nessa confiança. Paulo está falando, ó, eu estou mandando essas duas pessoas que estão levando essa carta, os portadores dessa carta, para deixar vocês preparados, porque se eu levar aqui um morador da Macedônia comigo, se eu levar outra pessoa comigo, que você reconheça, deixar desaparecido, não é desaparecer da frente da gente não, é não parecer com pessoas dele, entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, para que você não veja como estranho, para que você saiba que essas pessoas estão comigo e que também nós queremos de você o mesmo tratamento para essas pessoas. Para nos dar comida, para nos dar uma pousada, um local para dormir, para que a gente possa falar e pregar e falar do amor de Cristo. É isso que Paulo está falando, não tem nada com dinheiro, olha. Portanto, julguei necessário exortar esses irmãos que fossem adiante, os que levaram a carta, ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência. O que é preparar a vossa beneficência? É dizer assim, olha aí, a casa que eles vão ficar aqui, esse quartinho, tá bom, tá ótimo. Já tem comida para eles, tem que fazer compra? Não, que eles vão ficar aqui conosco. Eles vão estar aqui ajudando na palavra, fazendo trabalho. Então, é para isso que eu vim aqui antes, para poder adiantar aqui o trabalho, para que quando o irmão Paulo vir se ele trouxer alguém mais da Macedônia, para que a gente possa fazer recepção aqui. É disso que eles estão falando. Vamos em frente. Repetindo isso. Portanto, julguei necessário exortar esses irmãos que fossem diante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta, com beneficência e não como por extorsão. Ou seja, eu mandei esse pessoal aí para poder preparar isso aí para nós, com vocês, porque vocês mesmos já se comprometeram de receber a gente aí. Então não quero que pareça que a gente está abusando da boa vontade. É isso que Paulo está falando, meu amado. Não tem nada a ver com dinheiro. Olha, vamos em frente. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. Aquele que semeia abundância, em abundância também ceifará. Ceifar dinheiro? Claro que não é, meu amado. Se for ceifar dinheiro para colher dinheiro, então investe na Bolsa de Valores, não é dar em algum lugar. Isso não é dinheiro. É ajudar as pessoas, é ser hospitaleiro, é ser gentil, é saber que vai vir uns irmãos aqui pregar e pô, eles não têm trabalho. Aqui não tem emprego para eles. Isso não é hoje não, hoje todo mundo tem. Falar que não tem emprego hoje e viver do evangelho é uma safadeza. Hoje tem. Mas naquela época não tinha mesmo não. Paulo ia lá, saía da Macedônia para ir para lá e ia passar fome, porque ele fabricava tenda. E como é que ele ia arrumar para fabricar tenda lá para sobreviver? Então tinha realmente que as pessoas ajudar, semear, entendeu? A fazer o bem. Ajudar essas pessoas que estão indo lá. E segue. Olha aqui, e segue. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Não é que dá dinheiro para o líder não, meu amado. Isso não existe em lugar nenhum.
dar dinheiro na denominação, no templo, isso não existe em lugar nenhum. Não é disso que está falando. É que as sociedades secretas, quando vieram para o Brasil criar aqui o protestantismo, eles pegaram tudo em qualquer lugar que pode enganar a pessoa, iludir, e não é modificou na palavra, entendeu? Mas na hora de ensinar, ensina errado. Para justificar a pedição de dinheiro, mas não tem essa pedição de dinheiro. Aí vamos. 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abunde em toda boa obra. Aí vai, ó, esse aqui eles não leiam. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Isso você nunca ouviu falar, porque não lê essa parte. Semeou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Semeou, deu aos pobres. Semear é dar aos pobres. Ou então, nesse caso antigo, as pessoas que pregavam o evangelho precisavam. Hoje não. Hoje você que precisa, não são eles, estão cheios de dinheiro. Está entendendo, meu amado? É isso que eu estou dizendo. Então, fechando essa questão de oferta e dízimo, já falamos antes. Quando as sociedades secretas vieram para o Brasil, eles implementaram os pilares básicos de João Calvino. A religião protestante das sociedades secretas, que não é João Calvino, é só um persona, mas que as sociedades secretas implementaram. E entre esses pilares, o dízimo pode ser considerado o principal. E aí falamos também da questão da oferta, que eles chamam, que é a contribuição. Agora nós vamos ver o que é o templocentrismo, o que é o templo e o que é a igreja.